Olá, bom dia para você, meu amigo, minha amiga da Igreja Adventista aí de Americanópolis. Eu sou o pastor Felipe Carani, sou responsável pela pastoral estudantil aí da Escola Adventista também, de Americanópolis, e estou extremamente feliz por poder, de alguma maneira, me dirigir a vocês e dividir com vocês parte de um ensinamento, parte de uma instrução, uma forma de conseguir encontrar significado e relevância para a nossa experiência de fé, mesmo em tempos tão desafiadores como esses de quarentena. Algo que deve ser, de alguma maneira, considerado como, quem sabe, um ponto positivo nesse cenário de crise, é o fato de termos à nossa disposição um pouco mais de tempo, ou, para sermos um pouquinho mais precisos, ter o tempo com um pouco mais de disponibilidade, vamos dizer assim. E aí é onde essa abordagem, essa minha proposta, pode encontrar, quem sabe, algum tipo de relevância. Uma vez que exista tempo, e exista tempo sobrando, vamos pensar assim, que esse tempo seja aplicado cada vez mais no estudo da palavra de Deus. E que esse estudo seja cada vez mais profundo, cada vez mais revigorante, cada vez mais significativo, cada vez mais importante para a nossa caminhada, tá legal? A minha ideia é bem simples, eu espero que você tenha um pouco de paciência com essa proposta, porque eu, quando pensei em abençoar ou em ser relevante para a igreja, eu considerei um ensinamento. E isso tem a ver com uma maneira de entender o texto. Então, hoje nós vamos estudar juntos aqui uma proposta de interpretação do texto. Eu vou usar esse recurso tecnológico, que também tem sido uma bênção, mesmo nesses cenários de crise, a meu favor. Então, eu vou projetar aí na sua tela alguns slides que vão nos orientar ao longo dessa nossa conversa, tá legal? Essa daqui é basicamente a minha abordagem para esse encontro, uma análise literária do texto bíblico. Espero, como disse, que ela seja agregadora e seja relevante para a sua caminhada. Existem outras análises ou outras abordagens de interpretação, não de interpretação, mas de sustentação dos pilares da interpretação, como, por exemplo, as ênfases que são dadas nos contextos históricos. Essa abordagem que será traçada ou será apresentada aqui agora, ela é um pouquinho mais independente de recursos externos. Ela procura enfatizar aquilo que está dentro do texto bíblico, ali expresso especificamente no texto, dando ênfase ao que está escrito em si, a uma análise literária do próprio texto. Entendeu? Hoje eu vou considerar com vocês aqui apenas um princípio, o nosso tempo ele não é tão curto, eu não quero causar nenhum tipo de enfado em você que está ouvindo, mas preciso da sua atenção e do seu entendimento, da sua paciência. Quando for apresentado aqui alguns termos, você vai perceber que na prática esses termos são bem mais fáceis de serem aplicados. Então, o princípio que será estudado agora é o princípio da forma e conteúdo. Esse princípio, como tantos outros, fazem parte desse guarda-chuva mais amplo da análise literária, e entre seus proponentes nós encontramos aqui o Franz Rosenzweig, que foi de quem eu extraí essa citação ao preparar esse material para vocês, numa tentativa de tentar falar ou de tentar apresentar através da ótica desses proponentes, digamos assim, desta abordagem. E aqui o Rosenzweig, ele apresenta a seguinte sentença. Ele diz sobre o texto, né? O conteúdo do texto, obviamente, subsiste através da sua própria e inseparável forma. O que ele está querendo dizer a nós através desta afirmação? Basicamente, é de que não existe a possibilidade de separarmos o conteúdo do texto e a forma do texto. Você pode pensar assim, isso é visto ou é percebido de que maneira? Como eu disse, no exercício vai ficar cada vez mais claro isso. E você vai ter a condição, depois dessa nossa conversa, de aplicar isso às suas demais leituras, de encontrar como esse princípio pode trazer a você uma nova perspectiva ou digamos assim, uma outra profundidade para esse seu exercício de interpretação também. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, ou simplificando aquela ideia,
ele diz que aquilo que o texto diz está relacionado com aquilo que o texto mostra. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, aquilo que o texto apresenta em seu conteúdo precisa estar, de alguma maneira, harmonizado, alinhado com o seu conteúdo, aquilo que ele diz. Então, aquilo que é mostrado precisa estar em sintonia com o que é dito. Entendeu? Não é tão difícil quando nós voltamos ou nos deparamos diretamente com o texto. Para esse exercício aqui, eu sugiro uma análise do texto de Gênesis 1, daquela historinha conhecida da criação, a narrativa da criação. Como esse vídeo ele é gravado, eu não gostaria de cansá-lo com a leitura inteira, com toda a leitura desse bloco de texto, eu gostaria de propor uma ação diferente. Então, aproveite aí que é um vídeo gravado e você tem condição de pausá-lo e pause. Faça isso para ler o texto de Gênesis 1. Comece lá no capítulo 1, no verso 1, e vá até o fim da primeira história, que só termina no verso 3 do capítulo 2. A grande maioria das Bíblias apresenta até um subtítulo para ajudar na orientação de como a primeira história ela está separada. Então, a primeira história da narrativa, ou melhor, a primeira narrativa da criação, ela está ali no início de Gênesis 1, Gênesis 1, e se estende até o verso 3 do capítulo 2. Tá legal? Então, você vai fazer essa leitura e, na sequência, eu vou retomar esse raciocínio, vou retomar essa nossa conversa, já considerando que você fez a leitura, tá bom? E aqui nós voltamos, então. Você pausou e voltou, e já leu. E eu quero fazer uma pergunta bem direta aqui a você. Se você tivesse que destacar alguns elementos desse texto, se você tivesse que destacar algumas, digamos assim, algumas ênfases que você percebe nessa leitura, quais seriam esses destaques? O que, na leitura de Gênesis 1, parece sobressair aos seus olhos? Eu sei que muitas vezes nós olhamos para esse texto e nos deparamos com uma questão que é a chamada de questão, a questão fundamental de toda a narrativa. É quando nós nos perguntamos assim, afinal de contas, o que esse texto está querendo dizer? O que esta história da criação está querendo afirmar, está querendo destacar a nós? Qual é o ponto principal? Qual é o coração desta narrativa? E por conta disso a gente aplica ali algumas, digamos assim, algumas técnicas, alguns recursos de análise que nos ajudam ou que deveriam nos ajudar a ter esse entendimento de maneira mais objetiva ou de maneira mais clara. E aí você pode pensar assim, olha, quando eu olho para Gênesis 1, eu gosto dos destaques que são dados para o processo da criação em si. E eu gosto, quem sabe, de alinhar esses processos com aquilo que eu encontro na ciência. E a gente sabe que essa é uma linha assim, bastante estudada também. Existem muitas defesas, muitos que levantam pontos positivos, outros que levantam pontos de controvérsias ali, principalmente quando você considera algumas dissonâncias entre, por exemplo, uma luz que é apresentada no primeiro dia, mas um sol que vai ser criado apenas no quarto dia, mas como assim? A luz antecedendo o sol? Ou até mesmo os vegetais, que são seres criados que dependem exclusivamente da luz para se nutrir, para se alimentar, para fazer as suas trocas gasosas. Como é que eles podem ser ou podem existir antecedendo ao próprio Sol? Ou a própria ideia de haver ali Sol, Lua e outros astros, outros corpos celestes mais novos ou criados posteriormente à própria Terra. Você vai perceber que vão existir aqui uma série de argumentos tentando encontrar uma espécie de solução para essas aparentes dissonâncias. A pergunta que faço é, será que Gênesis 1 ele está tentando nos apresentar uma descrição científica de como se deu o processo criativo divino? Seria essa a grande questão encontrada em Gênesis 1? Seria esse o grande clímax da narrativa? E é dessa maneira que a gente começa a orientar a nossa
digamos assim, toda essa nossa, esse nosso exercício na busca da compreensão do texto. Eu quero chamar a tua atenção, como eu disse, para olhar para o texto em si. Vamos tentar olhar para esse texto e encontrar, quem sabe, nesse texto, alguns elementos que se destacam. Eu posso já até anunciar de antemão aqui para vocês. Esse texto ele é marcado por algumas repetições. Você deve ter notado isso, inclusive, que essas repetições elas parecem variar ao longo dos dias, elas parecem, na verdade, até criar determinadas marcações para o texto. Você consegue pensar aí, consegue identificar aí na sua Bíblia, no seu dispositivo eletrônico, quais são aí os elementos que se repetem ao longo dessa história? Quais elementos eles estão, de alguma maneira, sendo apresentados com regularidade? Olha só como é interessante. É possível que uma estrutura seja observada a partir dessa constatação. A constatação de que existe uma espécie de repetição. A estrutura que é proposta para essa análise, ela se divide aqui em 5 camadas. E olha só como é interessante. Ela fala sobre um anúncio, uma ordem, um relatório, uma avaliação e uma marcação do tempo que parece, de alguma maneira, estar relacionada a um dia da criação, a uma descrição de um dia relacionado à criação. E então, olha só como isso vai se encaixar, de certa maneira, ao texto. Olha como é curioso. Você olha lá para a narrativa do primeiro dia, que começa ali no verso 3 e vai até o verso 5. E olha o que você encontra nessa narrativa. Você percebe que na descrição do primeiro dia, você tem um anúncio. O narrador vai mostrar, ou ele vai ressaltar esse "e disse Deus", esse anúncio divino, Deus falando, Deus dizendo. Na sequência, ele apresenta a ordem de Deus, ou o que é dito. No caso do primeiro dia, você tem aqui a expressão "haja luz". Na sequência, há um relatório sobre como que digamos assim, os elementos naturais se comportaram mediante essa ordem divina. Então é dito que a natureza obedece, os elementos obedecem, Deus diz haja luz, e o que acontece? Qual é o relatório? Houve luz. Finalmente, ou na verdade na sequência você tem então uma avaliação do que é feito, o texto vai dizer e viu que era bom, o narrador especifica isso, para finalmente descrever ou apresentar uma espécie de marcação temporal, de uma marcação no tempo, um enquadramento de toda essa estrutura. Ele vai dizer assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. Você notou como essa estrutura ela parece se repetir ao longo dos dias? Olha no segundo dia como é curioso. Novamente você encontra um anúncio. Na sequência a ordem, haja firmamento. Na sequência o relatório. É dito que após a ordem divina, os elementos obedecem. Então Deus fez o firmamento. E a avaliação, no caso do segundo dia, ela é omitida. Mas há aqui também a marcação do tempo. Essa história da omissão da avaliação do segundo dia é uma outra história curiosa. A gente até pode pensar em conversar um pouco sobre ela num outro instante. Alguns tentando suavizar e até mesmo brincar um pouquinho com as possibilidades, defendem que nem Deus conseguiu olhar para a segunda-feira de maneira positiva, né? Porque é curioso, todos os outros dias aparece a descrição de que viu Deus que era bom, né? Mas a segunda-feira não. Mas enfim, isso é só uma brincadeira. Note que no terceiro dia a mesma estrutura ela é mantida. Olha o padrão que está sendo criado. Novamente você tem um anúncio, e no anúncio é dito aquilo que Deus está, de alguma maneira, falando, né? A expressão divina, o narrador ele coloca que a expressão divina disse também Deus. Olha só como a ordem é vista novamente. Ajuntem-se então as águas, o relatório é dado, e assim se fez. A avaliação ela é percebida aqui no caso do terceiro dia, e viu que era bom, e novamente a marcação do tempo. Note que a ênfase aqui está não na repetição exata ou ipsis literis das expressões, mas da estrutura como ela é mantida, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro. E conforme nós vamos avançando, nós percebemos que essa mesma estrutura ela é encontrada nos demais dias. A pergunta que nós devemos fazer, ou a constatação que nós extraímos a partir disso, é de que essa repetição da estrutura estabelece um padrão. E todas as vezes que nós nos deparamos com um padrão, é importante considerar o seguinte:
quais são os efeitos que determinados, digamos assim, determinados ritmos que são impostos à narrativa causam em você, leitor. Perceba, você, leitor que está aqui lendo, viu que no primeiro dia existe uma estrutura. Existe anúncio, existe ordem, existe relatório, existe avaliação e existe marcação. E no segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Por mais que exista a variação das expressões, existe um padrão sendo estabelecido. Olha só como isso é facilmente visto também em outras mídias. Eu vou fazer uso aqui de um filme, por exemplo. Imagino que você já tenha visto em algum momento, ou tenha visto ou parte, ou quem sabe ter algum tipo de informação relacionada a esse filme, que é baseado em uma obra conhecida, mas um filme que foi produzido na década de 90 pelo Steven Spielberg, que é A Lista de Schindler. Esse filme foi muito premiado e ficou conhecido por ser um filme onde o diretor escolheu, mesmo tendo à sua disposição tecnologias que poderiam dar ao filme uma camada de cores e de profundidade já bastante avançada, ele escolheu fazer o filme todo em preto e branco. E que você tem uma cena do filme, do Oscar Schindler aqui, interpretado pelo Liam Neeson, uma cena clássica aqui de celebração, mas eu gostaria que nesse instante aqui, você que já assistiu esse filme, ou não, mas considerasse agora as sensações que você teve ao ver esse filme sendo apresentado nesse tipo de película, uma película preto e branco. Olha só como é curioso. Você está vendo o filme, as cenas do filme vão avançando, vão criando algumas sensações em você, aqui, espectador do filme. E aqui você tem uma cena do Schindler conversando aqui com uma espécie de gerente ali da sua fábrica, seria talvez essa a função que esse cidadão ele desempenhava no filme. Aqui um encontro nos limites ali dos campos de concentração. Uma outra cena um pouco mais marcante no filme, que é quando esse judeu, esse senhor judeu aqui, ele é agredido e depois os soldados tentam tirar a vida dele, mas por algo inexplicável para eles naquele instante as armas não funcionam e tudo mais. E o filme tem ali as suas cenas emblemáticas, mas tentem lembrar das sensações. Você está diante de uma película, de um filme produzido em preto e branco. O que acontece? Essa é a grande pergunta. Quando o padrão do filme ele é quebrado. Vamos tentar retomar algumas cenas do filme. Você está vendo cenas variadas do filme, outras cenas ali contando o senhor Oscar Schindler ali, nas discussões, no momento em que os judeus agradecem o recrutamento que ele faz, que ajudou a preservar a vida de várias pessoas. E perceba, você está inserido nesse contexto preto e branco do filme. E de repente surge essa cena. Para você que já assistiu, talvez essa cena seja clara, seja fácil de ser lembrada. A cena em que aparece a menina com esse casaco vermelho. Num filme inteiro em preto e branco, eis que aparece uma cena onde uma jovenzinha está vestida de vermelho. Que curioso. Olha só como é curiosa a cena. Ela transitando no meio de outras pessoas e somente ela utilizando um casaco vermelho. Percebe como a quebra do padrão ela realça essa diferença? Como essa garotinha ela assume um destaque nesse filme? Muito embora seja até um destaque assim chocante para aqueles que assistiram, aí que eu não vou dar spoiler, se você quiser entender um pouco melhor, você vai ter que assistir esse filme num outro instante. Mas você percebe como ela assume, de certa forma, uma espécie de protagonismo natural na cena. Pelo menos do ponto de vista estético, porque ela é diferente. Ela está de vermelho enquanto todos os demais estão em preto e branco. Você percebe isso? Você consegue visualizar de maneira clara a sensação que causa em você, espectador do filme, esperando. Porque o que acontece? Quando se estabelece um padrão, naturalmente cria em você uma expectativa. E a expectativa sempre é para que o padrão seja mantido. Então você está vendo lá, o filme ele é preto e branco, você está já há algumas horas assistindo, esse filme é um filme longo, e de repente, eis que surge na cena alguém com uma cor cintilante, uma cor forte aos seus olhos, e você, naquele instante, fala, nossa, como isso é realmente marcante nessa experiência.
Note, a quebra do padrão, ela sempre realça a diferença. Então, nós vamos voltar aqui para a narrativa de Gênesis. Olha como isso é curioso. Como é curiosa a forma que isso se comporta no texto. Então, você está lá em Gênesis 1, percebeu que ali já existe um padrão, então nesse padrão existem as suas repetições. No primeiro dia você tem anúncio, ordem, relatório, avaliação e marcação do tempo. No segundo dia você também tem uma exclusiva exceção aqui da avaliação. Mas note, o terceiro dia ele já surge atropelando aquela ausência do segundo. E o quarto, ele sustenta a mesma ideia. Você também tem anúncio, tem ordem, tem relatório, tem avaliação, tem marcação do tempo. Então o tempo inteiro você tem ali o disse Deus, haja luzeiros, assim se fez. Então, assim, o texto, ele cria, de uma certa maneira, um ritmo para você. E você está, de alguma forma, também rendido a esse ritmo. Olha o quinto dia. E disse Deus, e povoem, olha o relatório, e cria Deus os animais, que vão povoar as águas e os céus, e a avaliação novamente. E houve, então, tarde de manhã, o sexto dia, e você avança para mais um dia. E olha como o padrão ele se mantém. Anúncio, ordem, relatório, avaliação, marcação do tempo. E eis que então, nessa experiência onde o ritmo já te toma por completo, onde você cria expectativas naturais sobre aquilo que virá, sobre o novo passo, a próxima etapa, o que se esperaria de um dia seguinte? O que se esperaria do sétimo dia? E olha como é interessante. Há uma quebra do padrão. E, novamente, assim como acontece naquela experiência do filme, a quebra do padrão realça a diferença. Aí você pensa assim, mas eu percebi na leitura de Gênesis 1 que existe toda uma estrutura que se repete, que se estabelece, que cria um ritmo, mas que, de repente, é quebrada no sexto dia. Se você já notou que, inclusive, ali no filme, a quebra do padrão ela traz um protagonismo estético, natural, para, seja qual for a mídia, ali naquele caso o filme. Pense o que poderia ou o que está acontecendo aqui no texto de Gênesis 1. O que está sendo realçado de verdade na narrativa da criação. Nós estamos falando aqui de um texto que não foi construído de maneira aleatória. Ele não foi construído com o mero interesse de tentar explicar a ciência por trás desse texto. Ele não é construído, ele não é organizado, ele não é estruturado sem propósito. E eis que essa é a grande beleza de Gênesis 1. Se você notar com atenção, você vai perceber que o texto de Gênesis 1, da primeira narrativa, me desculpe, da criação, que se estende até Gênesis 2:3, ela diz que o sábado ele é separado por Deus. É exatamente isso que significa a palavra kadosh, que é a raiz de onde se extrai tanto o substantivo quanto o verbo. O sábado ele é santo, ele é separado. Esta é uma informação do conteúdo do texto. O texto está dizendo para você, leitor, o sábado é separado. O que você vê exatamente ali no verso 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Mas o curioso é que o texto não apenas diz que o sábado é separado. O texto também mostra que o sábado é diferente. Quando ele quebra com todo esse padrão, com toda essa cadência, com esse ritmo que foi estabelecido, semelhantemente o acontecido na obra do Steven Spielberg, quando ele estabelece aquele clima de ritmo, você está esperando mais preto e branco, mas de repente eis que surge uma cor. Gerou em você uma quebra. Fez com que os seus olhos se direcionassem para aquilo de uma maneira diferente. E esteticamente ele dá um protagonismo. E é exatamente isso que o texto de Gênesis 1 está fazendo, do ponto de vista literário, de uma literatura que já é escrita há muitos anos atrás. E olha quão elaborado, quão impressionante, pelo menos aos meus olhos, é esse recurso. O texto ele não se contenta em dizer que o sábado é santo. O texto também ele quer mostrar para você que o sábado é santo. Ele não se contenta em dizer que o sábado ele é separado dos demais dias. Ele também quer mostrar na estrutura do texto
que o sábado também é separado dos demais dias. E como é que ele faz isso? Quando ele quebra o padrão. Ele gerou em você, leitor, uma expectativa. E quando essa expectativa ela é interrompida, você entra naquele estado, digamos assim, de atenção forçada. E é desta maneira que o sábado alcança, digamos assim, um destaque estético nesse texto. Você chega no dia 7º e não tem anúncio. Por que não haver um anúncio divino? Disse Deus, o sábado é santo, o sábado deve ser abençoado. Por que não há uma ordem, inclusive? Toda criatura deve... Perceba que do ponto de vista da forma do texto, do ponto de vista estético do texto, há aqui um completo rompimento. Não tem relatório. Na verdade, o único relato da ordem é a ação divina em si, a ação de descansar, abençoar e santificar o dia. Não há uma avaliação, inclusive. Deus não menciona que o sábado é bom, é porque o sábado não é bom. Perceba quantas vezes algumas falas tendem a tirar essa importância do sábado, se comparado aos demais dias, ao mostrar que o sábado não possui os mesmos elementos, sendo que é exatamente a ausência desses elementos que destacam o sábado, percebe? O sábado também não tem nem marcação do tempo. Ele se apresenta como uma espécie de intersecção entre o fim do ciclo semanal e o seu início. Por que essa intersecção? Nota que aqueles que vão experimentar o sábado em sua totalidade, em sua plenitude, os seres que são criados ali no 6º dia, o homem que é criado, o homem e mulher, os seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus, aproveitam ou desfrutam de um descanso que é simplesmente dado a eles sem que houvesse neles qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo, digamos assim, de cansaço. Porque o descanso não é nem do homem em si, ele é um descanso de Deus. E o homem, desde o início, ele é convidado a experimentar esse descanso de Deus. Percebe como é diferente, às vezes até a maneira como nós falamos e nos projetamos a respeito do sábado. Quando entendemos, por exemplo, que o sábado ele é o resultado, né, justo, ele é o resultado, ele é o grande prêmio, vou colocar dessa maneira, do fim de uma jornada, de um ciclo laboral, onde nós, por termos nos esgotados com todas as demandas da semana, precisamos agora, ou somos recompensados com esse prêmio. Não estou dizendo que o sábado não é uma recompensa, mas se você for olhar para a maneira como ele é apresentado tanto na criação, quanto lá em Êxodo 20, você vai descobrir que o convite ou a convocação de Deus para que o homem descanse, para que os seres humanos descansem no sábado, não é porque os seres humanos ou o homem trabalha 6 dias. Ao contrário. Lá em Êxodo 20 ainda fica mais claro. É dito assim, você vai descansar no sábado, porque eu, Senhor Deus, trabalhei ao longo desses 6 dias. Eu trabalhei. E é por isso que você não descansa no sábado por mérito. Você descansa no sábado por graça. Você participa do meu descanso, não do seu. E é a partir daqui que eu me impressiono, porque há tanta beleza estrutural, há tanta beleza apresentada na estética do texto, e essa harmonia entre a estética e a ética, ela dá a nós cada vez mais convicção sobre aquilo que nós já cremos a respeito do sábado. Mas é muito mais do que falar do sábado, porque a minha abordagem hoje, ela tem em vista a sua experiência de leitura desse mesmo texto. Pense o quanto ela pode crescer, ela pode se aprofundar quando você começar a olhar para esse texto, não mais com aquela sensação desgastada de alguém que já sabe a história do começo ao fim, sabe? Quando escuta, vamos ler agora a história de Noé, mas essa história de Noé eu escuto desde criança, já li não sei quantas centenas de vezes, eu já sei tudo. Meu querido irmão, minha querida irmã, há muito a se aprender desse texto. Há muito. Há muita beleza na forma. Há muita beleza no conteúdo. E olha que coisa extraordinária. Há ainda uma relação íntima, harmoniosa entre a forma dele e o conteúdo dele.
O nosso Deus é um Deus que ele admira, não só admira, mas ele é a grande fonte de toda beleza. E a palavra dele, ela não deixa de ser igualmente bela. O meu convite para você hoje é que, através dessa pequena reflexão, dessa instrução, encare isso como uma ferramenta para ser aplicada no seu processo de estudos. E a partir desta ferramenta, desta maneira de entender o texto, se desenvolva na leitura, querido irmão. Você vai se maravilhar cada vez mais, mas mais do que isso, você vai perceber como esse texto ele é inesgotável nesse processo de apresentação para nós, seres humanos. Sábado, poderíamos conversar sobre a bênção do sábado aqui esse dia inteiro. Mas o meu desafio para você hoje é que essa experiência de aprofundamento, de olhar, um olhar mais treinado, vamos dizer assim, mais atento, seja uma marca da sua experiência de leitura. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, agradecer pela maneira como ela se apresenta a nós. Quanta beleza, quanta coisa bonita, Senhor. Quanto há a ser desbravado desse universo tão belo, tão significativo, tão necessário para a nossa jornada. Nós estamos em um momento bem delicado da história humana, Senhor. O mundo tem sofrido com isso. Há muitas dores, há muitas incertezas, há muitas ansiedades, há muitos temores. Eu sei e não quero aqui, Senhor, ignorar a necessidade que as pessoas estão apresentando. Mas também sei, Senhor, da importância que a comunhão, que o estudo da Tua palavra pode trazer para todas essas vidas que estão desesperadas, Senhor. Que a nossa vontade de ler o texto, ela só aumente. Que a nossa experiência de encontro com o Senhor da palavra, o Senhor desse texto, seja cada vez mais intensificada. Que o Teu Espírito nos mova para isso, Senhor. Que os nossos olhos estejam atentos para perceber todas essas belezas. É o que nós te agradecemos agora e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tranquilo estou, o sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença um dia pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim.
separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é um dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus. A esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Dia especial, um presente de Deus pra